GP da Itália vem aí e com ela a gente relembra a maldição de Monza que envolve os pilotos brasileiros. A maldição de Monza tem tudo a ver com a história do automobilismo brasileiro na Fórmula 1. Monza, que é a pista com o maior número de vitórias brasileiras, 10 no total, tem um histórico amaldiçoado para os pilotos. Por mais que a gente tenha vários e vários pilotos que venceram corridas no lendário Autódromo de Monza, a gente tem algumas histórias que remetem a essa maldição. Tudo começa em 1972. Emerson Fittipaldi, então piloto da Lotus, tinha tudo para conquistar o seu primeiro título mundial. Só que antes da corrida acontecer, exatamente na quinta pré-GP, o caminhão da Lotus, que levava os carros, né, da equipe, acabou sofrendo um acidente. E qual o carro que estava dentro do caminhão? Justamente o carro titular de Emerson Fittipaldi. O carro foi inteiramente destruído e os mecânicos tiveram que voltar para a Inglaterra, pegar um outro chassi, ir novamente para a Itália, montar o carro e o carro ficou pronto minutos antes do treino. Consequentemente, o Emerson não deu nenhuma volta com o carro reserva, né? E com isso, o que aconteceu? Ele não sabia qual a reação, o que esperar do carro. Monza, que em 72 inauguravam as suas Chincanes, a sua primeira versão das Chincanes, teve como argumento para o título justamente um carro reconstruído. E quando o Emerson sentou no carro, ele disse que esse carro era perfeito, exatamente, muito bom e muito melhor do que o outro que ele corria. Consequentemente, ele correu com a cabeça, como sempre fez, e nos deu, em Monza, o primeiro título brasileiro na Fórmula 1 e mais ainda, narrado pelo seu pai. Aí vem o vencedor da competição, é o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Continuando a maldição de Monza, a primeira equipe brasileira a correr na Fórmula 1, a primeira e única equipe brasileira a correr na Fórmula 1, foi a Copersucar Fittipaldi. E uma outra maldição envolve justamente o carro da equipe brasileira. Dessa vez, em 1975, Wilson Fittipaldi, escalado piloto titular e dono da equipe, ia correr, mas no GP anterior ele sofreu um acidente e quebrou a mão. Coube a Arturo Merzario a honra de pilotar a Copersucar pela primeira vez em Monza. E um fato engraçado desse GP é que o Arturo Merzario é muito pequenininho. Quando a gente olha as fotos do carro, olha os vídeos, mal parece que ele está dentro do carro, né? Ele está abaixado e mal consegue enxergar acima do volante. Então, esses são os fatores que envolvem algumas maldições de Monza nos anos 70. Já nos anos 80, a gente vê o domínio de Nelson Piquet ganhando duas vezes, 80 e 83, mas a gente não vai falar do Nelson não. A gente vai relembrar o GP de 1987 que teve como grande protagonista Ayrton Senna. Ayrton Senna corria de Lotus, também de Lotus, dessa vez a Lotus amarela, e fazia sua temporada de despedida na Lotus. Ele já tinha sido anunciado para a McLaren para o ano seguinte, para 1988, e fazia uma corrida impecável daquele jeito que ele gostava, sem trocar pneu. E no final, o Piquet, que tinha parado para trocar o pneu, vinha muito mais rápido e a 2 voltas do fim, na parabólica, o Senna já sem pneu, erra e dá a vitória de bandeja para Nelson Piquet. E aí bate o desespero, porque em 1988, McLaren dominante, tinham ganhado todas as corridas, tanto o Senna quanto o Prost tinham ganhado todas as corridas até então, e o Senna dispara na frente, tinha o melhor carro, o melhor motor e tudo, e faltando 2 voltas por fim, ele vai pegar o Williams do Schleser e na primeira variante ele toma uma batida. Faltando 2 voltas, o desespero de Ayrton Senna,
fica muito visível ao sair do carro e tudo mais. Maldição de Monza com o piloto brasileiro estava impecável. O mesmo aconteceu em 89, onde ele não conseguiu também ganhar e realizar a sua vitória. Só que em 1990 tudo muda. E aí tem uma história curiosa. 1990, Ron Dennis, então chefe da McLaren, aposta com Ayrton Senna que se o Senna ganhar essa corrida, ele leva o carro que ganhou essa corrida. E o Senna fez um grande chalém. Finalmente ele ganhava em Monza, né? Ele que largou com o pneu mais macio do que a Ferrari do Prost. O Prost já tinha mudado da McLaren para a Ferrari. E conseguiu a vitória, melhor volta e pole position, né? Grande chalém para Ayrton Senna. A história de bastidor, como a gente falou, essa aposta do carro. Esse carro está com a família Ayrton Senna e hoje essa McLaren, exatamente esse chassi do GP de Monza de 1990, está aberto à visitação no Instituto Ayrton Senna. E é uma das coisas mais legais de se ver, um dos carros mais bonitos da história do automobilismo. 1993, a maldição volta a aparecer, exatamente com outro piloto brasileiro de sobrenome Fittipaldi. Foi a partir daquela capotada histórica que Christian Fittipaldi ficou sendo notado. E mais do que isso, nunca mais ele teve um grande destaque na Fórmula 1. Anos 2000, por fim, chegamos a 2009. 2009, Rubens Barrichello também estava na sua reta final dentro da Fórmula 1 e coube a ele vencer magistralmente o GP de Monza de 2009 com a Brown GP. E esse é o último fato, porque a maldição de Monza foi reacendida. 100ª vitória brasileira na Fórmula 1, GP de Monza de 2009, e desde então nenhum piloto brasileiro conseguiu mais vencer na categoria. Então, digam aí nos comentários, vocês acham que Monza efetivamente tem uma maldição para pilotos brasileiros ou não? Eu sou Augusto Roque e esse foi mais um vídeo aqui no Grid de Largada. Forte abraço e até o próximo.